Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente volta a falar do Juro 11 FIINFRA da Sparta. E vamos falar do relatório do mês de outubro que está quentíssimo, acabou de sair, que trata dos dividendos que vão ser pagos agora no mês de novembro. Mas antes a gente vai trazer alguns números, algumas informações importantes para vocês sobre o fundo. Nos últimos 12 meses o fundo distribuiu um dividend yield de 12,7%, o que eu considero um dividend yield simplesmente bom. Por quê? Ele é um fundo high grade, ele é um FIINFRA high grade. Então, como eu falo sempre para vocês, a minha base normalmente de yields anuais de fundo high grade são em fundos imobiliários. Você pode dizer, não tem nada a ver, mas eu sempre me baseio por eles para ver qual é a minha meta. E atualmente está variando entre 11,5% e 12% ao ano nesses fundos high grade. Exatamente por causa dessa confusão que está no mercado atualmente. Desde o mês de setembro, com muita gente fugindo, migrando da renda variável para renda fixa, desvalorizou os fundos. E com essa desvalorização aumentou o yield. Então, por isso, o yield médio dele atualmente 12,7% não é essas coisas todas. Até porque as distribuições dele não estão tão top. Teve um momento que ele pagou R$1,25, R$1,50. Então, esse momento era muito melhor. O yield dele anualizado estava muito melhor por causa disso também. Agora, como são vários meses distribuindo apenas R$1, puxou o yield dele anual para baixo. E 12,7 já não é essas coisas todas. Porque antigamente, alguns meses atrás, ele estava distribuindo um yield de fundo high yield, sendo um fundo high grade. Aí era top. Agora não está distribuindo nem o equivalente a um fundo middle risk. É um fundo high grade mesmo, um pouquinho acima do normal, mas nada demais. O P sobre VP dele atual é 1, ou seja, não tem ajuste nenhum a ser feito. Atualmente, basicamente o valor da cota de mercado é o valor patrimonial. Esse fundo aqui, alguns meses atrás, chegou a ficar tipo 10% acima do valor patrimonial. Mas com toda essa queda da bolsa no momento, ele caiu demais o valor dele. Nesse mês ele pagou novamente R$1, o que nos dá um yield do mês de 0,95% ao mês, que é o que os fundos high grade estão trazendo. Aqueles fundos high grade top que eu falo de fundo imobiliário, tá trazendo 0,95. Até o mês passado era 0,90, agora tá 0,95. Então, ele tá pagando exatamente o que os fundos high grade tá pagando. Se ele não melhorar esse rendimento, ele vai ficar nessa média aí dos fundos high grade top, o que não deixa de ser bom, mas ele era tão bom que agora parece pouco. Entrando aqui no resumo do fundo, a gente vê que ele vai pagar novamente R$1 no dia 14 de novembro, referente ao mês de outubro, que é exatamente desse relatório que a gente está falando. E a gente vê que nos últimos 6 meses, as últimas distribuições top que ele fez, e não foram tão top assim, foi R$1,25. Uma foi em maio, que pagou em junho, e outra foi em junho, que pagou em julho. Então já faz um bom tempinho que ele não paga acima de R$1. No fechamento desse relatório, no final do mês de outubro, o valor da cota patrimonial estava R$102,01. E o valor da cota de mercado dele estava R$103,20. E agora praticamente está o mesmo valor. Todas as duas estão 102 e alguma coisa. O carrego da carteira é de IPCA mais 8, o que para mim é isso que caracteriza o fundo como high grade. No momento, até IPCA mais 8,5 eu considero high grade, ele está IPCA mais 8, mas em relação a NTNB, ele disse que o spread da carteira é apenas 1%, o que eu considero pouco. Aí você vai dizer, mas aqui é isento de imposto de renda. Mas a grande vantagem era quando era isento de imposto de renda e esse spread aqui estava superior a 2. Para vocês terem uma ideia, o objetivo do fundo é render, nos dar um retorno de IMAB mais 2%, e agora está IMAB mais 1, ou seja, o spread da carteira está baixo. O fundo, como a gente já sabe, é o maior em termos de quantidade de cotistas, com 83 mil cotistas, e em termos de patrimônio líquido é o segundo maior, só perde para o Cardif. Ele atualmente está com 2,1 bilhão. Eu gostaria de aproveitar esse momento e perguntar para você, você possui Juro 11 na sua carteira? Tá pensando em colocar ele na sua carteira ou aumentar a sua posição, aproveitando esse momento que o valor da cota patrimonial está praticamente o valor da cota de mercado, o P sobre VP 1, ou seja, ele não tem nem desconto, mas também não tem ágio? Ou você está pensando em reduzir a sua posição até zerar a sua posição, porque você está achando bom esse momento da NTNB, quase em IPCA mais 7, e tá pensando em migrar seu dinheiro aqui e jogar lá na renda fixa, apesar dos 15% de imposto de renda que você vai pagar? Me diga aqui nos comentários para trocar informação, trocar figurinhas. Me diga quais são os seus FIINFRAs, que eu direi quais são os meus. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma. Você quer ficar bem informado, seja sobre FIINFRA, FIAGRO, fundo imobiliário e até mesmo ação? Escreva agora mesmo. Não pense mais nada, já se inscreve. Já deixa aquele likezão, sem pensar em mais nada também.
já deixa o like, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Assim que sair você já está assistindo. Também comenta aqui para ajudar a gente a aumentar a quantidade de views o máximo possível, para novamente no início do mês que vem estarmos trazendo aqui mais uma leitura do relatório do Juro 11 aqui para você. Até lembrando que, por exemplo, o CDI 11 não vai ter vídeo esse mês. Por que não, Adriano? Exatamente porque o pessoal não chegou junto, não deixou o like, não comentou, o YouTube não espalhou para mais pessoas e a nossa quantidade de views foi ridícula, na faixa de 300. E nesse mês, a meta para a gente conseguir fazer vídeo tinha que ser na faixa de uns 550 views. Ele ficou bem abaixo e por isso não terá vídeo esse mês que vem. E como eu deixo no mínimo 2 meses na geladeira, mês que vem também não vai ter, só em janeiro do ano que vem que vai ter vídeo do CDI 11. Vocês vão passar 2 meses sem vídeo do CDI 11, mas é claro, é aquele pessoal que assistiu o vídeo, não deixou o like, não comentou e aí deu ruim. É por isso que tem que fazer isso, comentar, deixar o like para a gente conseguir bater as metas. No mês de outubro, em termos de alocação, o fundo aumentou posições em Equatorial, EPR Triângulo Mineiro, Confluência, Potengi, PetroRio e Intervias. Presta atenção. Iniciou novas posições em Mirante, os em Minas, Paritins, Enel Volta Redonda, Enel São Paulo e Entrevias. Olha ali, tem uma Intervias e outra Entrevias. E TTV. Então, aumentou a posição em algumas, iniciou novas posições em outras e reduziu posições em TIM, Eneva e Corzan e zerou posição em CCR. Atualmente o fundo conta com 127 ativos, incluindo as letras financeiras, que são 5, e a maior posição do fundo atualmente é apenas 3,2%, ou seja, é muito top isso. Eu sempre falo para vocês nos vídeos que para mim o ideal seria na faixa de 5%, na pior das hipóteses 8%, e aqui o maior é 3,2%, é praticamente metade daquela que eu considero ideal. Então é muito bom isso aqui. O spread médio da carteira eu já falei para vocês, ele até fala aqui que diminuiu para 1%. A gente pode considerar em relação ao IMA B5, como eu falei, o objetivo do fundo é 2%, então 1% é pouco, e o caixa atualmente do fundo é 4%, ou seja, cerca de 80 milhões mais ou menos. Agora, em relação ao regime de competência, ele fala que aconteceu eventos recentes de inadimplência. A realidade aqui, meus amigos, ele está falando da AgroGalaxy, né? Ele só não deu nome aos bois. E alguns fiagros, esses alguns fiagros só foram 2, que eu saiba, pode ser que tenha algum menorzinho mais desconhecido que aconteceu, fez isso também, mas que eu saiba só foram 2, que foi o BBGO e o CPTR, e eles 2 deixaram de pagar. O BBGO chegou a pagar ainda no mês, no final do mês de setembro, anunciando para outubro, mas pagou bem abaixo do normal, e já nesse mês de novembro, referente a outubro, ele não vai pagar nada. O CPTR já não pagou em setembro para pagar em outubro, não vai pagar também nesse mês, parece que não paga no mês que vem. O CPTR está mais sério. Outros fundos afetados diminuíram até os rendimentos, mas não tanto. XPCA diminuiu muito o rendimento, o Rura 11 também diminuiu agora, mas não deixaram de pagar. Esses 2 que eu falei, o BBGO 11 e o CPTR 11, deixaram de pagar. Aí ele vai falar sobre isso, por quê? Exatamente porque eles usam um regime de competência, esses 2 que deram problema. E como Juro 11, o CDI 11 também usa regime de competência, aí eles resolveram falar sobre regime de competência aqui para explicar melhor como é que funciona o regime de competência. E aí eles falam que os 2 fundos da casa, o Juro 11 e o CDI 11, eles sempre deixaram claro que se a cota patrimonial cair abaixo da cota inicial do fundo, que é R$100, não faríamos distribuições. Isso às vezes até a gente esquece, porque faz tanto tempo que o fundo não distribuiu porque essa cota patrimonial caiu abaixo de 100, que é até estranho pra gente. No começo do ano de 2023 aconteceu isso por causa do caso das Americanas, que apesar do fundo não ter Americanas nas debêntures do fundo, mas impactou o mercado como um todo de debêntures, e isso fez com que a cota patrimonial do fundo caísse abaixo de 100, e eles não distribuíram, se eu não me engano, por 2 meses, e depois no terceiro mês já começaram a distribuir um pouquinho, e depois começaram a distribuir aquela porrada, que aí atraiu muita gente pro fundo. Teve uma época que eles chegaram a distribuir 1,75, depois passaram vários meses pagando 1,50, então foi aí que o fundo começou a atrair mais investidores, digamos assim. Aí eles lembram isso pra gente, isso acontece nos 2 fundos. Agora, se a cota patrimonial fica acima de R$100, o fundo pode distribuir. No momento a gente já viu, tá acima de 102, um pouquinho acima de 102, então eles podem distribuir porque ultrapassou a barreira dos R$100. A referência do fundo não é a cota negociada na B3, que é a cota de mercado. Tem gente que ainda confunde, acha que se o fundo ficar abaixo de R$100, não vai pagar. Não é isso, meus amigos. Só não paga se a cota patrimonial ficar abaixo de 100. A cota de mercado pode ficar 98, pode ficar 97. Por exemplo, se o Juro 11 e o CDI 11 ficarem com a cota de mercado abaixo de 100, vão distribuir.
que não pode ficar abaixo de 100 é o valor da cota patrimonial. Presta atenção nesse detalhe. Aí eles colocaram assim, em outras palavras, seguimos o regime de competência. Aí eles fazem o seguinte, para mitigar o risco, que risco que ele está falando? De não termos distribuição. Ou seja, o risco que ele está falando é esse, de não distribuir no mês. Eles fazem o seguinte, eles mantêm parte da valorização do fundo como reserva. E eles consideram que isso é viável para FIINFRAs. Por quê? Porque nos FIINFRAs, os ganhos de capital são isentos para a pessoa física. Porque ganho de capital, por exemplo, para FIAGRO e fundo imobiliário, é pago. Você é tributado, o ganho de capital. Mas para FIINFRA não é. Então, por isso, eles consideram isso viável no caso de FIINFRA. Fora isso, eles fazem outras coisas também, para mitigar esse risco de ficar com a cota patrimonial abaixo de 100 e não distribuir. Eles fazem uma proteção, um hedge, tanto do CDI 11 como do Juro 11. Também tem essa questão da ampla diversificação da carteira e o monitoramento contínuo que eles fazem da qualidade de crédito dos emissores, entre outras coisas que eles fazem para fazer essa mitigação do risco do valor da cota patrimonial ficar abaixo de R$100. Indo para essa parte aqui de distribuições de rendimentos, a gente já sabe que ele vai pagar R$1 nesse mês, novamente, e que atualmente o valor da cota patrimonial, isso no final do mês estava R$102,01, agora atualmente está basicamente esse mesmo valor, não aumentou quase nada. Isso nos dá R$2, basicamente, de reserva acumulada, que pode ser distribuído futuramente, e o guidance do fundo continua sendo R$1. Esse pedacinho, esse trecho é muito importante, porque às vezes ele fala, tem uma perspectiva de no próximo mês, a partir do próximo mês, aumentar para tanto, ou reduzir, e ele continua mantendo 1. E aí eu marquei também que nos últimos 12 meses, teve esses 6 meses aí, que ele pagou muito melhor. Foram 4 meses pagando R$1,25 e 2 meses pagando R$1,50, e os outros 6 meses do ano, eles pagaram exatamente R$1, assim como nos últimos 4 meses, incluindo esse agora. Entramos aqui na carteira do fundo, como a gente falou, ele está com 127 ativos, se eu não me engano. É muito ativo, pessoal, são 4 páginas. Então a gente não vai parar muito aqui para detalhar. Eu só quero mostrar para vocês os 2 maiores devedores do fundo atualmente, essa UTGNA 1 e a MetroRio. Uma com 3,2% patrimônio líquido e a outra 3,1%. O resto é tudo abaixo de 3%. Você vê que praticamente o fundo só investe em debênture. 122 debêntures, se eu não me engano. Aqui temos o nome do devedor. Aqui temos o rate. Você vai ver que atualmente o fundo conta apenas com 1,6% da carteira sem rate. Ou seja, os outros 98,4% tem rate. Então tá muito bom. A maioria dos FIINFRAs tem em torno de 20% da carteira sem rate. Então aqui 1,5% sem rate tá muito bom. Aqui é o spread em relação ao IMAB. Quando tá esse spread acima de 2, basicamente tá entrando numa debenture com cara de middle risk. Basicamente é isso. Se fosse acima de 4, seria já uma high yield. Mas você vai ver que a maioria é abaixo de 2, ou seja, a maioria é high grade. Aqui temos os percentuais. Você vê que no final dessa primeira página, os maiores devedores só possuem 1% do patrimônio líquido. É muito bom isso. Passamos aqui para a segunda página, ó, mais um monte de debenture, totalizando 72 debentures no final dessa página. Tá aqui os devedores. Temos aqui a coluna dos rates, mais uma debenture sem rate. É a segunda e última, não tem mais, totalizando aquele 1,6 que eu falei para vocês. Aqui a coluna do spread. Olha, pouquíssimas debentures com spread acima de 2. Essa aqui 2,4, essa aqui 2,4, essa aqui 5,1, isso aqui já é high yield. Tem uma aqui debenture negativa, 2,4 também. Essa aqui 2,7. Para mim essas outras que eu marquei aqui são debentures middle risk, essa high yield. O maior devedor dessa página deve apenas 1% do patrimônio líquido, esse último 0,4%. Chegamos aqui à terceira página, mais um monte de debentures, os emissores, os rates, tudo com rate, os spreads, olha aí, vários spreads negativos. Os patrimônio líquido, o maior 0,4 e o último aqui já é menor do que 0,1, deve ser 0,05 ou 0,04, aí eles colocam apenas como 0. Deveria ter uma coluna com os valores investidos, apesar de ser bem ínfimo no caso desses que estão 0, e eu acho que deveria ter uma coluna, era com o indexador e do lado a taxa, e não essa spread. Chegamos aqui à última página, realmente são 122 debêntures, mais 5 letras financeiras, totalizando 127 ativos, fora o caixa. O caixa atualmente 3,9% do patrimônio líquido. Aqui temos os devedores, os 5 bancos,
Temos aqui os spreads e os patrimônio líquido investido, que nesses aqui você novamente fica sem saber quanto é, porque só tem 0%, então você não tem como saber qual o valor que foi investido em cada uma dessas. E aqui temos os patrimônio líquido investido em cada uma dessas letras financeiras. E para concluir, que eu acho que a gente faz algum tempo que a gente não traz isso, como é que está a carteira do fundo em relação aos setores que ela investe? 26% em geração de energia, 15% em saneamento, 9% em rodovia. Ou seja, nesse top 3 aqui, o fundo investe 50% da carteira. Os outros 50% são nesses demais setores, fora o valor do caixa, que é 4%. Basicamente, a gente já viu, ele investe majoritariamente, prioritariamente em debêntures, 91% do patrimônio líquido investido em debêntures, aí tem aqueles 5% em letra financeira e quase 4% em caixa, que ele aqui arredonda para 4%. E por rate a gente já viu, é quase nada sem rate, é aquele 1,6%, os outros 98,4% tem rate. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, se inscreva agora mesmo, não perca mais seu tempo de forma alguma. Já larga aquele likezão, deixa o like, comenta aqui para ajudar a gente a bater a maior quantidade de views e não acontecer com o Juro 11 o que aconteceu com o CDI 11, porque se acontecer, infelizmente a gente não trará vídeo do Juro 11, nem em dezembro, nem em janeiro, só voltando em fevereiro. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!